Vamos à palavra de Deus, queridos. Hoje, Atos 16. Eu não vou ler todos os versos porque a mensagem vai ficar muito extensa, então vou contar resumidamente o que a palavra nos traz, mas leia a Bíblia e confira. Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração e ao encontro deles foi uma moça que era uma escrava. Ela era dominada por um espírito mau. Dominada, eu disse isso mesmo. A moça não tinha domínio próprio, o espírito a conduzia. E ela fazia adivinhações sobre o futuro. E como, né, a maioria das pessoas adora saber sobre o futuro, os donos dessa escrava ganhavam muito dinheiro, muito dinheiro. Só que quando esse espírito, né, dá de cara com Paulo e Silas, ele sabia que o espírito de Deus estava neles. E ele começa a gritar, a moça começa a gritar. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ela começa a gritar, a situação perde o controle. Paulo e Silas ficam, não é, numa situação ali delicada, até que Paulo expulsa o espírito que há na moça e ele sai imediatamente. E com isso, problemão, porque os donos da escrava não iriam mais lucrar. E entenderam naquele instante que o espírito saiu, que eles não poderiam mais ganhar dinheiro, então foram para cima de Paulo e Silas. E aí virou uma confusão, juntou romanos, judeus e Paulo e Silas acabaram sendo surrados em praça pública e foram presos. Na prisão, os dois, por volta da meia-noite, próximo à meia-noite, oravam e louvavam a Deus. Imagina os presos ali ouvindo, né? E aconteceu um terremoto e as estruturas da cadeia se romperam e o carcereiro que estava cochilando naquele momento acordou desesperado, vendo a cadeia vazia, pensou que os presos tinham fugido, quase fez mal a si mesmo, mas Paulo percebeu e chamou o carcereiro, indicando que eles estavam ali para que ele poupasse a própria vida. Veja o que a ansiedade causa no coração do homem, não é? Ele não viu, não foi procurar e já iria causar o dano. E o carcereiro percebeu que Paulo era um homem de Deus, perguntou a ele como ele deveria fazer para ser salvo. Paulo explicou, ele aceitou o Senhor Jesus e o carcereiro acabou cuidando de Paulo e de Silas, que estavam muito machucados. Mas depois disso, o que aconteceu? Quando amanheceu, os policiais foram até o carcereiro e disseram a ele: as autoridades mandaram soltar estes homens. E o carcereiro disse a eles: podem ir, vão embora em paz, as autoridades mandaram soltá-los. A partir do verso 37 do capítulo 16 de Atos. E Paulo disse, não foi nem ao carcereiro, foi aos policiais. Bom, peraí. Eu e Silas somos cidadãos romanos. Nós fomos, sem ser julgados, nós fomos açoitados em praça pública, nós fomos surrados em praça pública, depois nos jogaram aqui na cadeia e agora querem nos mandar embora em segredo? Que as próprias autoridades venham aqui e venham nos soltar. E os policiais foram e disseram isso às autoridades romanas. E quando elas souberam que Paulo e Silas eram romanos e que eles tinham burlado a lei, o que eles fizeram? Ficaram com medo, foram quietinhos lá, pediram desculpas e Paulo e Silas saíram pela porta da frente. Agora veja o que esta mensagem nos ensina. Nós temos muitas autoridades que não estão capacitadas para estarem onde estão. Mas isso não é uma discussão que devemos ter aqui, porque toda autoridade na terra é imposta por Deus. Para que fim, não sabemos. Então, Ele mesmo coloca lá em cima, Ele mesmo as derruba quando Ele quer. Não somos nós que devemos agir contra as autoridades. Nós devemos orar pelas autoridades para que Deus cuide delas.
Mas nós não podemos negar que muitas autoridades não estão preparadas para estarem onde estão. E quando os maus, a própria palavra de Deus diz, governam, o povo geme, não é? Então, eu não estou falando de autoridade da nação, eu estou falando de qualquer tipo de autoridade sobre você, sobre mim. Qualquer pessoa que se coloca numa posição de autoridade, às vezes ela nem é autoridade, ela se coloca na posição de autoridade e se coloca para humilhar, para agredir, para surrar, para ferir. E muitos de nós que somos cristãos ouvimos: vai orar. Você não é cristão? Ora. Como se os cristãos não tivessem o direito de buscar o seu próprio direito aqui na terra também. É claro que nós devemos ser sábios e devemos consultar a Deus sobre o que devemos fazer em determinada situação, que atitude tomar, porque não devemos agir a partir da ira, mas não devemos abrir mão dos nossos direitos. Devemos fazer tudo como diz o próprio apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, verso 2. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito Santo dá. Então, Deus nos ensina, através do apóstolo Paulo também, a fazermos tudo de forma paciente, a sermos humildes, não é? A tentarmos resolver as coisas da maneira educada, sem perder a paz. Mas existem situações onde nós temos que buscar os nossos direitos educadamente, né? Nos portando de forma paciente, nos humilhando perante os pés do Senhor. Do Senhor. Muitas pessoas confundem o verso que diz: aquele que é humilhado será exaltado. Não, a Bíblia diz, deixa eu até achar aqui para a gente confirmar, que eu não lembro de cor agora qual o evangelho que está. Os humilhados serão exaltados. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: os que se humilham aos pés do Senhor serão exaltados. Mateus 23, 11. Então, gente, não é se humilhar para qualquer pessoa. Não. Você não tem valor? Ah, porque a pessoa é uma autoridade, eu vou me humilhar? Não. Você vai se portar a ela respeitando a autoridade de forma paciente, educado, mas vai exigir o seu direito. Paulo não gritou, não bateu nos policiais, não, ele apenas disse: olha, nós tínhamos o direito de sermos julgados, mas nós não fomos julgados, nós fomos surrados e fomos presos. Então eles que venham aqui agora resolver o problema. Muitas vezes nós abrimos mão do nosso direito porque somos cristãos. Ah, porque o cristão é bom. O cristão é bom e tem que ser bom, mas tem que obedecer a palavra de Deus como ela vem aqui escrita. Não é como a gente acha, que querendo ser mais santo do que Deus. Muitos de nós cristãos abrimos mãos dos nossos direitos porque não interpretamos bem a palavra e achamos que devemos agir de um jeito e na verdade Deus quer outro. Se você orar a Deus e a palavra se revelar e disser: deixe para lá meu filho, porque eu farei justiça, amém. Mas se Deus te dirigir a buscar o seu direito, busque. Não abra mão de si mesmo. Não abra mão dos seus direitos, sejam eles quais forem. Você não deve viver sendo humilhado, agredido, não é? Você não deve de maneira nenhuma viver em situação de humilhação. O Senhor nos libertou para que nós fôssemos livres dos espíritos malignos, mas também de seres humanos que tentam a todo custo tirar a nossa paz. Aprendamos com a palavra, que Ele fale mais contigo.